Olá, olá, saudações mais uma vez. Eu estou de volta para tratarmos de ferramentas de desenho. Eu imagino que após tantas explicações e configurações você esteja ansioso para começar a desenhar de fato. Mas tenho certeza que a partir de agora você também perceberá o quanto as questões iniciais abordadas são importantes. Eu tenho aqui abaixo uma seção de trabalho aberta com os limites ajustados. Então vamos começar, não necessariamente na ordem que os comandos aparecem na barra de ferramentas, e sim por aqueles que com certeza serão mais importantes. Vamos começar pelo comando line. Na verdade, ele é apenas uma repetição, porém inevitável, uma vez que a linha é a base de tudo aqui, e nós também precisamos do comando line para explicarmos uma série de coisas anteriormente. Então, está aqui, menu Draw, comando line. Bom, nós vimos que podemos trabalhar com linhas de três maneiras. Eu posso indicar pontos sem compromissos com dimensão. Por exemplo, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, clico no terceiro, no quarto. E eu posso encerrar o comando digitando ESC, Enter, ou digitando a letra C, que é a letra que aparece em maiúscula aqui na opção Close, para fechar a figura. Por exemplo, C, Enter. Também podemos desenhar linhas utilizando coordenadas cartesianas ou coordenadas polares, ou seja, deslocamentos x e y, ou informando o seu tamanho e o seu ângulo. Então, por exemplo, line, clico num ponto qualquer, e agora eu digito arroba 6,0. Enter. Arroba 0,4. Enter. Arroba menos 6,0. Enter. Arroba 0,-4. Enter. Para finalizar, Enter ou ESC. Então está aqui, desenho de uma figura utilizando coordenadas cartesianas relativas. Vamos agora criar uma figura em forma de seta, onde precisaremos trabalhar tanto com coordenadas cartesianas quanto com coordenadas polares no mesmo desenho. Então está aqui, comando line. Agora eu vou acessar o comando pelo menu Draw Line. Então, clico no primeiro ponto para iniciar o meu desenho. Eu vou desenhar a primeira linha utilizando coordenadas cartesianas. Por exemplo, arroba 5,0. Enter. Agora, eu quero uma linha caminhando na direção negativa de y. Arroba 0,-1. Enter. Tá aqui. Agora, próxima linha. Essa linha vai ser inclinada a 45 graus. Então, eu preciso utilizar a coordenada polar. Arroba 3,54, ou seja, 3,54 metros, menor que 45. Enter. Agora, eu quero outra linha, porém, na direção do ângulo de 135 graus. Arroba 3,45, desculpe, 3,54, menor que 135. Enter. Então, tá aqui. A minha seta está se formando. Mais uma vez, coordenada cartesiana, arroba 0,-1. Enter. Mais uma vez, coordenada cartesiana, arroba -5, menor que 0. Enter. E para fecharmos a figura, eu posso clicar no ponto que eu comecei, ou eu posso digitar a letra C, que é a letra que aparece aqui na opção Close,
e fechar a minha figura. Então, letra C, Enter. Está aqui o desenho de uma figura utilizando os dois métodos de desenho, coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Então, observem aqui 3 exemplos. No primeiro exemplo, eu desenhei clicando em pontos de maneira livre, sem compromisso com o tamanho da figura e sem compromisso também com a posição das linhas. No segundo exemplo, eu utilizei o método das coordenadas cartesianas relativas e no terceiro exemplo, eu mesclei os dois modos, coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Isso serve para mostrar que ao longo do desenho de um projeto, eu trabalho com vários métodos. Eu utilizo o método que é mais fácil para aquela situação específica. Uma coisa muito importante no AutoCAD e que agiliza muito a realização dos desenhos é que todo comando pode ser acessado através da barra de comandos pelo seu próprio nome ou por letras de atalho. Por exemplo, para o comando Line, que nós vimos aqui na barra Draw Line, eu posso digitar aqui embaixo, na barra de comandos, o nome do comando. Por exemplo, Line, L-I-N-E, e digitar Enter. Ao fazer isso, eu estou pedindo ao programa que entre com o comando Line. Então, Enter. Observem aqui, o programa acionou o comando Line e nesse momento eu posso desenhar qualquer coisa. Então, por exemplo, clico num ponto, arroba 3 menor que 45, Enter. Arroba 1.5 menor que 135, Enter. Arroba 3 menor que 225, Enter. Arroba 1.5 menor que 315, Enter, Enter. Agora eu tenho aqui um retângulo de 3 metros por 1,5 metro, inclinado a 45 graus em relação à direção X positiva. Eu também posso acessar o mesmo comando simplesmente digitando a letra L para o comando Line. Então, por exemplo, ao invés de Line, eu chego aqui na linha de comandos e digito L. L é o atalho para o comando Line. Então, como eu disse, você pode acessar todos os comandos digitando um nome que acessa o comando ou simplesmente digitando uma letra de atalho para o comando. Alguns comandos pedem um nome inteiro, alguns comandos podem ser acessados pelo nome ou pela letra de atalho. Mais uma vez, observem aqui, eu digitei L na linha de comandos, Enter. Nesse momento, o programa acionou o comando linha e mais uma vez eu posso começar a desenhar. Clico, arroba 0,2, Enter. Arroba 3,0. Arroba 0,-2. Arroba -3,0. Enter. Enter. Então, muito simples, não tem mistério e nem dificuldade. O próximo comando a ser abordado é o comando retângulo. Observem ele aqui, na barra de ferramentas Draw, comando retângulo. Esse comando é muito simples. O programa apenas pede que eu indique a posição de dois vértices opostos, ou seja, a coordenada de dois pontos opostos. Por exemplo, clico no comando retângulo, clico em um vértice, arrasto o cursor, clico na outra extremidade. Por enquanto ele foi desenhado sem compromisso com medidas.
Veja, mais uma vez, comando retângulo. Agora eu vou acessar o comando pela barra de ferramentas Draw, tá aqui, Draw, Rectangle, clico, arrasto, clico mais uma vez. Então, mais uma vez, outro retângulo desenhado, ainda sem compromisso com medidas. Observe o seguinte, comando retângulo, cliquei num ponto, o programa pede que eu especifique a coordenada do outro vértice. Veja então que o tamanho da figura é dado pelo deslocamento x e y a partir do primeiro ponto. Por acaso isso lhe traz a lembrança de alguma videoaula anterior? Exatamente, coordenadas cartesianas. Observe que é exatamente o mesmo princípio. Então, eu posso começar o comando retângulo, como eu fiz, clicar num ponto inicial para começar o desenho, e quando o programa me pedir para especificar o ponto oposto, ou seja, a coordenada do outro corner, eu posso estabelecer o tamanho desse retângulo. Por exemplo, eu quero um retângulo de 5 por 3. Nesse momento, eu posso digitar na linha de comandos, observem aqui embaixo, eu vou digitar @5,3. Ou seja, o que é que eu estou informando ao programa? A partir do primeiro ponto, e foi esse aqui que eu cliquei para iniciar a figura, ande 5 metros em x, 3 metros em y. Então, Enter. Agora eu tenho um retângulo de 5 metros por 3 metros. Mais uma vez, comando retângulo, aqui, retângulo, clico num ponto, especifico, @3,1.75. Enter. Então, observem aqui que eu tenho um retângulo de 3 metros na dimensão x por 1,75 m na dimensão y. Relembrando aquilo que eu falei, a vírgula serve para separar coordenadas. O ponto serve para especificar distâncias. Então, se eu quero uma linha de 1,75 m, eu digito 1,75. Observem também que eu posso trabalhar com deslocamentos negativos. Eu posso iniciar o comando retângulo, clicar num ponto qualquer para começar o meu desenho e trabalhar com deslocamentos negativos, tanto em x quanto em y. Nesse caso, o meu retângulo vai crescer nessa direção que vocês estão observando. Por exemplo, -5, -2. Enter. Então está aqui. Observem que esse foi o meu ponto inicial e que esse foi o meu ponto final. Então, a partir desse ponto, o meu cursor andou -5 unidades em x, -2 unidades em y e veio parar nessa direção, formando um retângulo de 5 por 2 metros. E nesse caso, o meu retângulo cresceu acompanhando as direções negativas de x e de y. Fácil, fácil, hein? Lembrando que para o comando retângulo eu posso digitar na linha de comando as iniciais REC, R-E-C, R-E-C e dar Enter. REC são as iniciais do nome Rectangle. Então, Enter. Está aqui, acionei o comando, clico. E está aqui o meu retângulo, agora acionado pela barra de comandos. Agora vamos à terceira ferramenta, que é o comando Polyline. Eu posso acessá-lo pelo menu Draw, comando Polyline. Observem aqui, Polyline. E eu também posso acessá-lo a partir da barra de ferramentas. Olha aqui, melhor. A partir da barra Draw. Observem aqui, comando Polyline. O comando Polyline nada mais é do que uma linha contínua ou um objeto formado por várias linhas interligadas. Observe também que podemos trabalhar com ele da mesma maneira que trabalhamos com linhas. Peguei o comando,
eu posso clicar de maneira aleatória na tela, especificando os pontos, e ao final do desenho dar Enter. Como eu também posso utilizar os métodos de coordenada cartesiana e coordenada polar. Por exemplo, Polyline. Está aqui o comando, Polyline. Clico num ponto e digito arroba 5 menor que 0. Enter. Arroba 3 menor que 90. Arroba 5 menor que 180. Arroba 3 menor que 270. Enter. Enter. Agora com coordenadas cartesianas. Polyline. Clico num ponto para iniciar o desenho e digito arroba 5, 0, arroba 0, 2, Enter. Arroba menos 5, 0, Enter. Arroba 0, menos 2, Enter, Enter. Agora observe os três casos: os retângulos que foram desenhados com o comando polylinha, os retângulos que foram desenhados com o comando retângulo e os retângulos que foram desenhados com o comando linha. Aparentemente, não temos qualquer diferença entre eles. Mas, se eu clicar sobre os objetos, eu verifico o seguinte: com um clique, eu consigo selecionar por inteiro o retângulo que foi desenhado com o comando polylinha. Com um clique, eu consigo selecionar por inteiro o retângulo que foi desenhado com o comando retângulo. Porém, se eu der um clique no retângulo que foi desenhado com o comando linha, o programa destaca apenas uma linha. Ou seja, neste caso e neste caso, eu tenho um objeto. Neste caso, eu tenho 4 objetos. Este retângulo é formado por apenas um objeto, polylinha. Este retângulo é formado por apenas um objeto, retângulo. Porém, estes retângulos são formados por 4 objetos, 4 linhas. Quando eu seleciono um retângulo que foi desenhado com o comando polylinha ou retângulo, o programa destaca apenas os gripes das extremidades. Quando eu seleciono um retângulo feito com o comando linha, eu preciso clicar nas 4 linhas que compõem o objeto e você nota que o programa destaca tanto os grips das extremidades, está aqui, quanto o grip central. Grips são pontos de controle do desenho. São objetos que vamos utilizar mais à frente para poder editar o desenho, aumentar a linha, diminuir a linha, trocar a posição da linha, enfim. Mas esse é outro assunto que abordaremos mais adiante. Por enquanto, ficamos por aqui. Agora é só você praticar.